Esse agora nós vamos para a manchete do dia em todo o país, porque a segunda Câmara do Tribunal de Contas da União decidiu pela condenação do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, do procurador Deltan Dallagnol, também procurador, e também do procurador João Vicente Romão, a ressarcir os cofres públicos por dinheiro gasto pela força-tarefa da Lava Jato com diárias e passagens. O caso é apurado desde 2020 pelo tribunal e o relatório do ministro Bruno Dantas foi aprovado por 4-0. Para o tribunal, houve irregularidades nos pagamentos das diárias e também das passagens em razão do dano aos cofres públicos. O ressarcimento deverá ser de R$ 2.800.000. Ainda cabe recurso da decisão. Janot e Dallagnol já informaram que vão recorrer. Os ministros concluíram que o modelo da força-tarefa que foi adotado aí na Lava Jato foi antieconômico, ou seja, causou prejuízo aos cofres públicos ao permitir o pagamento desproporcional e irrestrito de diárias, passagens e gratificações a procuradores. Para os ministros, houve ainda ofensas ao princípio da impessoalidade em razão da ausência de critérios técnicos que justificassem a escolha dos procuradores que se integrariam à operação, além de um modelo ser benéfico e rentável aos participantes. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, foi condenado por ter autorizado a constituição da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O ex-procurador e também ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, ele foi condenado por ter participado da concepção do modelo escolhido pela Força-Tarefa e da escolha também dos integrantes. João Vicente Beraldo Romão foi condenado por ter solicitado a formação da Força-Tarefa. Outros 7 procuradores que atuaram na Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba disseram que receberam o dinheiro de boa-fé e foram inocentados porque os ministros aceitaram os argumentos deles. Especialistas explicaram que com isso Dallagnol, que é pré-candidato a deputado federal pelo Podemos do Paraná, fica inelegível. A situação pode ser revertida ainda caso a decisão do TCU seja suspensa até a próxima segunda-feira, dia 15/8, prazo limite aí para os registros de candidatura. Em nota à imprensa, o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, disse na tarde de hoje que está sendo perseguido pelo Tribunal de Contas da União e que sua defesa vai recorrer da decisão do plenário da Corte que o condenou por diárias na Operação Lava Jato. Começo com você, Emerson Celestino. Infelizmente, o sistema é muito forte, né, e o Deltan causou estragos, né, e está causando. Então, é uma perseguição implacável contra o pessoal da Lava Jato, apesar de que o abuso econômico foi comprovado, mas eu acho que é mais uma perseguição política contra os ex-promotores, né? E não caiu o muro ainda porque estão sendo investigados ainda, né? É muita coisa do muro ainda para ser levantado. E eu espero que o Deltan reverta isso daí, porque o Deltan é um puxador de votos do Podemos e o senador Álvaro Dias conta com ele para fazer uma bela bancada, né, na Assembleia Legislativa do Paraná. E o Deltan é um menino bom, né? Eu acho que ele fez um belo trabalho no Lava Jato, apesar dos gastos do dinheiro público, mas eu acho que ele não merece, né, o que está acontecendo com ele agora, essa perseguição implacável de gente que não tem moral nenhuma, né, de fazer isso. Então eu acho que tomara que ele reverta. Vai ser meio difícil porque o sistema não colabora com ele, com os promotores da Lava Jato, mas eu espero que se reverta. Divaldo Magro, tem razão de ser essa condenação do Deltan Dallagnol? Pois é, o Deltan deveria até se sentir orgulhoso, viu, Paulo? Porque o peso que ele aplicou nas investigações, que, né, se fecharam na Lava Jato, em tudo aquilo que aconteceu, agora está sendo aplicado contra ele. Ele devia, de certa forma, ficar feliz com isso, porque mostra que o sistema está funcionando e não está perseguindo ele. Eu vou até reproduzir uma fala aqui do Bruno Dantas, né, que ele é ministro do Tribunal de Contas. As circunstâncias que cercam tal decisão indicam uma atuação deliberada de saque aos cofres públicos.
Então, houve irregularidade, né, com relação à forma como eles conduziram a investigação, aproveitando-se dos recursos abundantes, até daquela conivência, né, da cumplicidade da mídia de maneira geral, porque naquele momento não cabia contestar tanto o trabalho da Lava Jato, né, que há que se reconhecer, em que pese os erros, prestou-se um serviço a esse país, não há a menor dúvida com relação a isso. Tem minhas controvérsias com relação a isso, mas lembrando que o Daniel já tinha sido punido por aquela história do PowerPoint lá, já tinha sido R$75 mil. Tem mais uma denúncia contra ele de abuso do poder econômico com relação ao uso indevido dos recursos do fundo partidário. Enfim, não vejo risco também ao registro da candidatura dele, em que pese que essas investigações aqui tenham bastante lastro, tenham bastante consistência, a multa não é pequena, então, mas o Deltan Dallagnol faz parte daquele grupo de intocáveis, eu acredito, né? Então vai passar incólume por isso e não me surpreenderia se fosse o deputado mais votado do Paraná. Ô Lanza, é o seguinte, eu tô pegando um raciocínio do Edivaldo aqui pra gente tocar em diante. O pau que bate em Chico tá batendo em Francisco? Olha, Paulo, eu diria que não. Por quê? Por causa que até tava dando uma analisada nos autos que foram publicados agora pela imprensa, agora à noite. E digo a você, dos procuradores que julgaram Deltan Dallagnol no TCU, 4 foram delatados na Operação Lava Jato. Parece que agora, como o Deltan perdeu a prerrogativa de função, como ele saiu do cargo, parece que agora eles se aproveitaram, e ainda aproveitando um período pré-eleitoral para poder tentar dizimar um pouco a candidatura de Deltan Dallagnol, tentaram agora acabar com a carreira de Deltan Dallagnol, impedindo com que ele saísse candidato justamente por isso. Porque Deltan os investigou durante o curso da Operação Lava Jato, o que é normal, que é a função, inclusive, do procurador. E digo mais, Paulo, os juízes que hoje igualaram o TCU a nada, que fizeram essa pataquada com o Tribunal de Contas da União, estão sendo equiparados aos próprios membros do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Por causa que os membros do Supremo Tribunal Federal condenaram a Operação Lava Jato. E agora, mais uma vez, o Tribunal de Contas, de uma maneira arbitrária, de uma maneira imoral, faz o mesmo com a Operação Lava Jato. Isso é uma vergonha em nosso país. Parece que eles querem passar pano para a corrupção. É uma vendetta, então? Quer dizer, não tem nada de sério nessa história. Ao meu ver, foi nada. Uma vendetta. Única vendetta. Caraca. Vamos lá, então. Vamos continuar essa conversa, professor, que tá muito boa. Eu tô pegando o raciocínio do Lanza agora, jogando pro senhor. Afinal de contas, o Deltan é um boi de piranha? É um cara que tá sendo injustiçado? Olha, longe de mim querer defender o Dallagnol, porque eu tenho muitas críticas a ele e aos seus procedimentos. No entanto, é muito estranha essa condenação agora, porque, veja um detalhe interessante, né? No serviço público, todo ano fecha a conta. E não só no final do ano fecha a conta, mas como todas as vezes que você solicita diárias, você tem que prestar conta daquelas diárias que você utilizou. E só agora aparece o negócio, é só agora que é julgado isso, e quando você faz isso no âmbito, por exemplo, da universidade, se você fez uma viagem, usou a diária e não prestou conta como deveria, no mês seguinte você já vai ter um desfalque na sua folha de pagamento. Então não tem essa margem. Então tudo leva a crer que parece ser uma vingança realmente contra ele, né? No entanto, a gente tem que lembrar também que o serviço público é uma coisa muito complicada usar verba, seja para aquisição de pequenas coisas, seja para diária. Eu sempre optei por não utilizar. Inclusive, pequenos eventos, eu pagava as coisas do meu bolso, tipo aquilo que tem que comprar para o imediato, às vezes até para fazer o caixinha do coquetelzinho, porque tramitar é algo extremamente complicado, demorado. Então, digamos, eu prefiro me informar mais a respeito desse assunto para poder dar uma opinião mais contundente. É isso, Paulo. Vamos lá, então, ô Francês, eu vou raciocinar com você um pouco diferente. Eu estava me lembrando aqui, durante as falas, da
Operação Mãos Limpas, sabe qual é? Sei da Na Itália. Itália. No final das contas, a Lava Jato é uma mãos limpas, tupiniquim, porque ficou às avessas, né? Investigou todo mundo, no final quem estava investigando virou investigado. Eu não sei, é um samba do crioulo doido essa coisa, porque mãos limpas, tupiniquim se chama Lava Jato, pelo visto, né? Que quem E investigou... o Moro teve lá, o juiz de lá. O principal juiz das mãos limpas, a máfia matou ele explodindo uma estrada. Onde ele ia passar, explodir a estrada com ele dentro, com o veículo, com tudo. Eu acho que o tempo pode explicar um pouquinho, dar sentido um pouco nessa questão que nós estamos debatendo aqui. Segundo o Rodrigo Janot, o ex-procurador da Lava Jato, que como o Deltan também agiu muito, só para a Petrobras eles recuperaram mais de 6 bilhões de reais. E o TCU se debruça sobre isso aí para cobrar 2,8 bilhões gastos em diárias e passagens aéreas e quer mais 600 mil de multa, né? Multando eles também. Então, veja bem. Segundo o Deltan Dallagnol, esse modelo de gasto ele foi implementado e utilizado pelo Ministério Público, vem sendo praticado desde 2003. E o período em que está se apenando esses procuradores da Lava Jato agora é o período entre 2014 e 2021. Então, veja bem, o modelo é de 2003, vinha sendo utilizado até agora, o procedimento dos procuradores de gastos e prestações de contas. O período em que eles foram apenados, estão sendo prejudicados ou ferrados aí, para dizer a verdade, 2014 e 2021. E só surge agora que o Dallagnol é candidato a deputado federal, com grandes chances de eleição. Por quê? Aí vem a hipótese do Lanza, né? Bem procedente. É uma vingança e tem também aquela cor política, né? De um lado e de outro. Então, época de pré-eleição, é quando o pessoal, como se diz antigamente, cavoca, né? Cavoca tudo que tem para achar alguma coisa negativa dos candidatos. E o Deltan Dallagnol é um puxador de votos, se reconhecer que ele vai ter destaque. Se eleger também o Moro, a coisa pode pegar lá na... Não sei se Andorinha só não faz verão, né? Não sei se eles vão poder se virar muito e denunciar muito no parlamento, mas vão incomodar, já estão incomodando. Então agora é hora da vingança e de cortá-los. E cortando o Deltan, por exemplo, você tira aí uns 4 ou 5 deputados.